Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão e minha irmã, você que nos acompanha pela TV Evangelizar, é uma alegria poder chegar em sua casa. É uma alegria poder estar com você neste momento e podermos meditar a palavra de Deus. Quero te convidar, se você tem uma Bíblia fácil, poder pegar a sua Bíblia para lermos juntos essa palavra de Deus que vai nos alimentar, que vai nos ensinar que somos verdadeiramente mendigos do amor de Deus, necessitados deste amor de Deus. Então eu te convido a abrir a sua Sagrada Escritura, pegar sua Bíblia no Evangelho de São João, capítulo 15, versículos do 1 ao 9. E enquanto nós fazemos essa oração inicial, é o tempo de você pegar sua Bíblia, marcar e podermos juntos ler essa palavra de Deus que nos alimenta, que nos fortalece. Vamos invocar assim essa presença infinita do Espírito Santo de Deus sobre nós, sobre sua família, sobre sua casa, seu trabalho, sobre o lugar que você está, para que o Espírito Santo possa nos iluminar neste momento, possa preencher o nosso coração com a força e com a coragem de sermos cada dia mais homens e mulheres portadores da mensagem do Evangelho e buscadores da verdade que é o próprio Deus. Mas vamos pedir também a intercessão de São José, de São Padre Pio, que nos acompanha neste nosso programa Com Fé Venceremos, e vamos então, alimentados com o exemplo desses grandes santos, prepararmos o nosso coração para acolhermos a palavra de Deus. Eu convido você a rezar comigo nesse instante, a rezarmos juntos a invocação ao Espírito Santo de Deus. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E agora vamos tomar a nossa Bíblia no Evangelho de São João, capítulo 15, versículo do 1 ao 9, para podermos meditar nessa necessidade do amor de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que não der fruto em mim, Ele o cortará, e o podará todo o que der fruto para que produza mais fruto. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. O ramo não pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Assim também vós não podeis tampouco dar fruto se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora como ramo. Ele secará e hão de ajuntá-lo e lançá-lo ao fogo e será queimado. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisso é glorificado o meu Pai, para que deis muitos frutos e vos torneis meus discípulos. Como o Pai me ama, assim também eu vos amo. Perseverai no meu amor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, você que nos acompanha nesse instante pela TV Evangelizar, nesse nosso programa Com Fé Venceremos, é antes de tudo uma possibilidade, uma verdadeira certeza de que o Senhor nos acompanha. Eu não sei qual a necessidade que nesse momento você passa, qual a dificuldade, o que você tem talvez para agradecer também nesse instante, mas tudo que acontece na nossa vida nós precisamos enxergar como a ação salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo. Com esse Evangelho de São João eu quero propor para vocês para nos enxergarmos
como mendigos de Deus. Mendigos verdadeiramente como nós podemos entender essa palavra. A necessidade, a dependência, o não sobreviver sem depender do amor de Deus. É isso que São João quer nos lembrar, né? É importante lembrar que São João, nessa palavra, ele quer evidenciar para cada um de nós que o ser humano, como diz o próprio Santo Agostinho comentando esse evangelho, quer evidenciar que o ser humano é tão pobre que não pode fazer coisa alguma sem o auxílio da graça de Deus. Quantas vezes, meus irmãos e minhas irmãs, nós nos achamos autossuficientes e pensamos que tudo que temos e que tudo que somos é nosso. Mas ao contrário, tudo que somos, tudo que temos é de Deus. É graça de Deus podermos fazer alguma coisa. É graça de Deus podermos chegar até você através da TV Evangelizar. É graça de Deus você poder escutar essa palavra hoje. É graça de Deus o que o Frei está falando, né? É graça de Deus o que o Frei está dizendo para você. O Frei Jean é apenas um canal da graça de Deus, né? A Ordem de Santo Agostinho, da qual eu faço parte, também é apenas um canal da graça de Deus para que essa graça chegue até você. Então, nós devemos entender que essa maneira de que Deus tem para que a sua graça nos preencha, nos torna livremente e por escolha nossa, mendigos do seu amor. E que bonito seria se nós nos sentíssemos assim. O perigo é que na maioria das vezes, ou em muitas das vezes, nós não nos sentimos dependentes do amor de Deus. Nós confiamos em nossas próprias forças, como a própria Sagrada Escritura nos diz, nossa, como é enganado o homem que confia em outro homem. Para dizer que a necessidade da confiança no sentido de depender é confiar plenamente no amor de Deus. Santo Agostinho vai nos dizer, o que tens que não tenhas recebido de Deus? O que eu tenho, o que você tem que não veio de Deus? Podemos até pensar que a nossa profissão, que a nossa inteligência, que a nossa riqueza seja único mérito nosso. Mas quem de nós tem a garantia que ao término deste programa nós estamos com vida, nós estamos diante da nossa família, diante dos nossos amigos? Nenhum de nós. Por quê? Porque nós somos dependentes desse amor de Deus. É o Senhor que nos sustenta. Mas entender isso, enquanto seres humanos, é muito difícil, porque na maioria das vezes o nosso coração está preenchido do nosso orgulho, das nossas vontades, das nossas determinações. Quem não tem sua agenda pronta com todos os pontos, não é? Quem não faz o planejamento do seu mês, julgando que vai cumprir todas as atividades. É importante fazer isso? Com certeza. Precisamos sermos organizados, mas também precisamos estar abertos à vontade de Deus. E muitas vezes nós não estamos. Santo Agostinho, comentando o Salmo, ele vai dizer, a Ele devemos o que somos, o que temos, o que vivemos, o que entendemos. Que sejamos homens que tenhamos vivido bem e entendido corretamente o que o Senhor quer de nós. De nosso nada, o que temos é apenas os nossos pecados. O que temos de bom vem de Deus. Parece uma palavra muito dura quando Santo Agostinho nos diz que o que temos de ruim é nosso pecado, né? E o que temos de bom é o que vem de Deus. Mas na verdade, meu irmão e minha irmã, tudo é graça de Deus. Tudo é a força do amor de Deus que nos sustenta. Então é preciso a cada dia continuarmos nesse processo de conversão, nesse processo em que nós nos percebemos mendigos e necessitados do amor de Deus. Dependentes deste amor e desta graça que nos dá as nossas capacidades. Somos repletos de dons do Espírito Santo, somos repletos de possibilidades, né, de inteligência, de vontade, ou seja, de liberdade. Mas tudo isso vem de Deus.
E nós podemos perceber que todas as vezes que nós pensamos que podemos mais e nos desligamos desta videira, que é Jesus Cristo, que é o próprio Deus, quando o homem vive pelo próprio homem, o homem paga um preço muito caro. Todas as vezes que a humanidade tirou Deus do centro e colocou o homem como modelo, colocou o homem sem ser o homem Cristo como referencial, nós vemos quantas situações difíceis a humanidade viveu e vive até os dias de hoje. Por isso, meu irmão e minha irmã, toda a força do cristão vem de Deus. É isso que essa palavra de São João quer nos dizer. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Se vocês não estiverem ligados à videira, se vocês não estiverem ligados ao Cristo, nada podeis. Nada podeis. E quando percebemos que esse ramo não quer permanecer ligado à videira, o que acontece? Esse ramo é cortado. E um ramo que está cortado, jogado fora, sem a raiz, sem a videira, ele seca, ele morre e é jogado ao lixo, é queimado, é jogado fora. Então, essa capacidade de estarmos ligados à videira, que é o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, é graça de Deus também. É Deus que oferece o dom de necessitarmos do seu amor. Não porque Deus necessite de nós sabemos disso. Somos nós que necessitamos de Deus. E quando necessitamos de Deus, nós percebemos que Ele é essa videira verdadeira. Santo Agostinho vai nos dizer, acrescentando a esse comentário sobre esse Evangelho: como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Isso significa um grande elogio à graça de Deus, meus irmãos. Ou seja, instruí os corações humildes, calai as bocas soberbas e entendam que somos dependentes da graça e do amor de Deus. Só unidos a Cristo, que é a verdadeira videira, é que se pode produzir fruto. Só unidos à graça de Deus e necessitados e conscientes da necessidade da graça de Deus, é que podemos orar para pedir que essa graça não nos falte, que essa graça nunca esteja distante da nossa vida, que essa graça nunca esteja longe de nós e que nós não sejamos enganados por um mundo que diz que podemos tudo sem Deus, por um mundo que diz que nós podemos ser mais do que Deus, ou que podemos ser deuses até. Tenhamos cuidado, meus irmãos, ninguém pode voltar à sua essência sem encontrar o verdadeiro Deus. Ninguém pode voltar à sua essência sem encontrar-se com o amor verdadeiro que muda, que transforma a nossa vida, que é o próprio Jesus Cristo. Ou seja, é um encontro com uma pessoa. E nesse encontro com essa pessoa que é Jesus Cristo, perceber que como ramos desta videira verdadeira, nós não somos independentes, nós somos dependentes. É claro que no mundo de hoje, falar de dependência parece ser uma fraqueza, né? E de fato, se eu dependo unicamente de algo, eu posso estar entregando a minha vida nas mãos de alguém ou de alguma situação. É uma dependência, pode se tornar um vício também, e um vício pode se tornar uma dependência. Então, nessa visão, a dependência ela é negativa, mas quando nós falamos da dependência de Deus, é uma dependência positiva. O que é uma dependência positiva? Aquela que nós abandonamos a nossa vida nas mãos daquele que pode nos dar tudo. Ou seja, é deixar tudo para encontrar tudo nele, que deve ser o nosso tudo. Claro, isso para nós como seres humanos é muito difícil. Também com certeza para São José, para São Padre Pio, né? Também para Santo Agostinho, para tantos outros santos foi difícil. Abandonar as próprias vontades, abandonar as próprias seguranças. Quanto é difícil, por exemplo, nós enfrentarmos uma mudança na nossa vida. Tudo que vem de novo na nossa vida, na maioria das vezes,
nos causa arrepio, nos causa medo, nos causa dúvidas. Então também abandonar a vida nas mãos de Deus e ter essa dependência em seu amor causa medo ao ser humano. Mas quando nós nos entregamos verdadeiramente a essa graça de Deus, nós vamos perceber, meu irmão e minha irmã, que é daí que tudo brota. E que é uma fonte inesgotável do seu amor. Que essa videira vai dando frutos, 100 por 1, 1000 por 1, e esses frutos são saborosos. Esses frutos trazem vida, esses frutos alimentam, porque são frutos que nascem, que brotam da videira verdadeira, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Para Santo Agostinho, a graça de Deus não é outra coisa senão a presença viva do Espírito Santo no nosso coração. Um coração fiel que, impulsionado a amar a Deus, o Espírito Santo vem para iluminar, para elevar-nos a capacidade de procurarmos a Deus. E assim, quando o encontrarmos, termos ainda mais vontade de procurá-lo, porque Deus é uma fonte inesgotável de amor e de graça. Santo Agostinho nos fala que Deus é como uma criança, como um menino. Em outros pensamentos, em outras palavras que eu vou dizer para vocês, Santo Agostinho diz que Deus brinca um pouco conosco. Ele se mostra, ele se revela, ele se deixa encontrar, mas ele também depois se esconde para que nós tenhamos a vontade, a capacidade de procurar. Ou seja, se nós estamos sempre à procura de Deus, nós vivemos assim no desejo de Deus. E Santo Agostinho diz que a nossa oração brota do desejo. E se nós desejamos encontrar Deus o tempo todo, significa que nós rezamos com um coração desejoso sempre por Deus. Então, por isso, essa palavra de São João vai nos dar a capacidade de percebermos que quanto mais ligados a essa videira, quanto mais ligados a esse amor, quanto mais dependentes da graça de Deus, mais felizes podemos ser. Quanto mais fazendo a vontade de Deus, sendo mais parecidos com nosso Senhor Jesus Cristo, cristificados, ou seja, se parecer tanto com Cristo, nós vamos perceber que a vontade, que a grandeza do amor de Deus é inesgotável e que ela nos dá a capacidade de sermos maiores a cada dia. A oração, meu irmão e minha irmã, causa em nós um efeito de termos em nós o amor de Deus. Ou seja, o homem, essencialmente, ele é um mendigo do amor e da graça de Deus, ou deveria ser. Então, se nós carregarmos no nosso coração o orgulho, a soberba, a independência do amor de Deus, nós estamos caminhando por caminhos que não nos levam à felicidade. Mas é tempo de voltar, sempre é hora de recomeçar. O Senhor nosso Deus é como aquele pai do filho pródigo que sempre está nos esperando. E quando nós retornamos ao seu amor, Ele não quer saber os pecados cometidos, Ele não quer saber os erros feitos, Ele quer que nós tenhamos uma vida nova. Ele reconstitui a nossa dignidade, Ele nos dá a capacidade de sermos chamados novamente de filhos. De não nos sentirmos servos ou empregados, mas nos sentirmos filhos, ou seja, nos sentirmos herdeiros. Assim, meus irmãos, de onde te veio a incapacidade, podemos assim dizer, de perceber que podemos fazer alguma coisa sem Deus. Santo Agostinho vai nos dizer no Salmo, comentando o Salmo 128, de onde te veio, ó mendigo, que a caridade de Deus fosse derramada em teu coração? Por que ou para que foi que a caridade de Deus derramada no coração humano viesse a existir? Para que nós pudéssemos levar em vasos de barro um tesouro precioso. Ou seja, preenchidos por esse amor, preenchidos por essa grandeza de Deus, nós estamos ligados à videira verdadeira,
que é Jesus Cristo. Dependentes deste amor, nós vamos estar entendendo que sem esse amor, que sem essa graça de Deus, nada podemos fazer. Então, meu irmão e minha irmã, é tempo de voltar. Se você esteve distante, disperso, na zona da dispersão, como diz Santo Agostinho, que nós permanecemos quando estamos longe do amor de Deus, é hora de voltar. É hora de ser um ramo ligado à videira. É hora de se reabastecer da graça de Deus. Não importa os caminhos por onde você andou, mas precisamos ter a certeza de que sem essa videira verdadeira que é nosso Senhor Jesus Cristo, nós não podemos nada, nós não somos nada. Então, meus irmãos, essa é a dependência mais positiva que existe. Depender da graça e do amor de Deus. Então, que sejamos esses homens e mulheres que estamos sempre à procura de Deus. Pois é o próprio Senhor que em São Mateus, capítulo 7, versículo 7, diz, usando 3 verbos, pedir, procurar e bater. Se você pedir, receberá. Se você procurar, encontrará. Se você bater, a porta vai se abrir. Ou seja, é a graça inesgotável do amor de Deus. Então, meus irmãos, minhas irmãs, peçamos ao Senhor essa graça de sermos mendigos do amor de Deus, de sermos dependentes da graça de Deus e de nunca desejarmos estar desligados da videira verdadeira que é Jesus. Quero te convidar agora, se você tem aí na sua casa a água que quer que seja abençoada, se você tem aí algum objeto que você quer que seja abençoado, eu vou abençoar, pedir a graça, a bênção de Deus sobre a sua água, sobre os seus objetos, para que nessa oração final o amor de Deus permaneça no seu coração. E como é que esse amor de Deus permanece no seu coração? Desejando Deus, querendo estar ligado à videira, dependente da videira, se sentindo verdadeiramente um mendigo e uma mendiga do amor de Deus. Senhor nosso Deus, nós te pedimos que a tua força, que o teu amor venha sobre nós nesse instante. Que a tua graça seja derramada nesse nosso irmão, nessa nossa irmã que nos acompanha. Que a fé vença todas as barreiras que nos impedem de enxergarmos o teu amor. Que a fé na tua graça, na tua misericórdia nos alcance e nos religue a vós, Senhor, que sois a videira. Derrama sobre nós, Pai amado, a tua graça, o teu Espírito, que nos conduz, que nos alimenta, que nos purifica, que nos dá a coragem de sermos verdadeiramente homens e mulheres dependentes do teu amor. Te pedimos isso, Senhor Jesus, para que nós possamos cada dia mais sermos homens e mulheres dependentes do teu amor. E pedimos também que derrame a tua graça e a tua bênção sobre esta água que está sendo apresentada, sobre esses objetos que estão sendo apresentados, mas sobre a vida desse teu irmão e dessa tua irmã que tanto necessita do teu amor. Sejamos abençoados, sejamos sempre conduzidos por teu amor. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde e nos livre de todo mal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique na paz de nosso Senhor Jesus Cristo.